liberdade, Pai, que o Senhor tem nos concedido, Pai, de aprender a Tua palavra nesta manhã. Pai, que o Senhor venha falar, Pai, com liberdade, Pai, em nosso meio, Pai. Fala os corações, Pai, que nesta manhã, Pai, se encontram neste lugar. Meu Deus, e que as palavras que aqui hoje, Pai, forem lançadas, meu Deus, que aqui não seja o paradeiro dela, Pai, mas que ela venha frutificar dela fora, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua palavra que hoje vai ser ministrada nesta manhã fique bem guardada na tábua do coração, Pai, da Tua igreja, para que nós possamos, Pai, meu Deus, não pecar contra o Senhor, Pai, e frutificar na Tua presença. Assim eu te peço, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode tomar assento. Hoje uma lição, uma abordagem, tanto que séria, né? Para não dizer pesado, mas nada tão pesado, né, quando se trata da palavra de Deus, né? E quando é peso é para nos dar estabilidade, né? Peso não é para nos matar ou nos paralisar, mas peso de Deus é para nos dar estabilidade, né? Para a gente não perder a nossa aderência com o solo. Lição 5, motim em família, é o tema de hoje. Textual: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Filipenses 2,14. Verdade prática vai dizer: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. A leitura bíblica em classe se encontra em Números 11, do 1 ao 7, e depois nós vamos para o 12, do 1 ao 8. Amém? Quem não está com a revista, abra a Bíblia, por favor. Números 11, do 1 ao 7, e depois pula para o 12, do 1 ao 8. Vamos fazer uma leitura responsiva. Amém? E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o fogo que estava no meio deles, e veio a ter grande desejo de ver os filhos. E os filhos de Israel tornaram a chorar e dizendo: que nós haverá carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora vossa alma se seca, pois havia uma acidez de maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Números 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher injusta, que tomará a mulher do Egito. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era Arão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem, se pôs à porta da tenda, e depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o
Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Amém? Pode tomar assento, glorificando ao Senhor, com o coração sempre aberto. O tema é motim em família. Motim ou rebelião, como você entender. Tudo isso nós vamos entender que parte de alguém que decidiu desobedecer à voz de uma autoridade estabelecida por Deus. Então aí inicia-se o motim, tá, irmãos? E nós pensamos que o motim ele começa na igreja, mas não. O motim ele começa na família. Amém? Então nós precisamos atentar para esse tema que nós estaremos estudando nesta manhã, para que não venhamos cair nesse mesmo erro. Introdução. Nesta lição estudaremos um motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares, para que a paz e a harmonia reine entre os santos. Amém? Então uma coisa já dá para perceber: contenda. Tudo que leva a desarmonia dentro do lar vai culminar em algo que vai acontecer depois ao público. E aquilo que acontece dentro de casa depois pode influenciar aqueles que estão lá fora. E nós vamos entender isso pela história de Arão e Miriam, por essa família, pelo erro dessa família. Nós vamos entender isso, porque depois que eles erram, influenciados por alguns, outros sucessivamente começam a errar e o conflito foi maior ainda, porque foram influenciados. Se o irmão, se a irmã de Moisés contesta a autoridade, então eles acharam isso no direito de também contestar, protestar. Amém? Primeiro tópico: a influência negativa da murmuração. Assim nasce o motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em Números 11 e 12. Nesses capítulos há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Amém? Então, como que nasce o motim? Como já disse, alguém que decidiu desobedecer, alguém que decidiu se rebelar contra a voz de comando que Deus deu a alguém. Nós sabemos, na igreja, irmãos, há uma voz de comando. Deus vem e ele fala ao anjo da igreja. O anjo da igreja passa. E tudo que o anjo da igreja passa, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, por Deus, se alguém decide se rebelar, se alguém decide ir contra, né? E eu não digo apenas daqueles que vão contra e não fazem nada, porque todo rebelde está disposto a se rebelar a qualquer momento, mais que seja quieto. E às vezes não se rebela aqui dentro, mas quando chega lá fora, nos bastidores, começa a minar a mente daqueles que aceitaram de bom grado a palavra de Deus, né? Então, irmãos, precisamos
tomar cuidado com isso. Então assim nasce. Alguém decidiu desobedecer. E esse alguém vai contaminando. Isso é como uma raiz de amargura que vai pegando no coração de todos, vai contaminando na hora que vê todo mundo. Né? Aquela velha história que as professoras contavam, né? Da laranjinha podre. Está no meio, ela vai. Mas diferente do que elas falam, né? Tem que tirar a laranjinha podre. Nosso Jesus, ele pode restaurar, né? Ele pode curar a podridão de quem está com má intenção. Segundo, a primeira queixa: Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Número 11, do 1 ao 3. Então nós vemos, aqui vai nascer a primeira revolta, a primeira rebelião de alguém que está insatisfeito com o que está acontecendo, né? Mesmo que o passado era pior, o cativeiro era pior, o cativeiro era terrível, nós sabemos disso, eles eram escravizados, oprimidos. Deus liberta. E ali, a primeira reclamação que eles tiveram nem foi aqui, foi antes, foi no mar, né? O mar vai se abrir. Moisés, não tinha sepultamento, né? Não tinha cova o suficiente para nós lá no Egito. Os irmãos lembram desse texto? Primeira rebelião, e Deus deixou passar. Essa passou. Deus abriu o mar, ele toca na rocha, Deus abre o mar e Deus opera milagre. Mas a gente vê que a murmuração já estava ali. A murmuração já estava ali. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou esperar um pouco para nós continuar. Glória a Deus. Vamos avançar. Então a primeira queixa é essa: Israel havia saído da região e no Egito tinha fertilidade, mas o que eles comiam? A migalha, né? Era pepino, era alho, era cebola. Porque isso aqui, irmãos, é a ingratidão do homem. Sempre que você olha para o hoje e você não está igual estava antes, está melhor. Mas quando você olha e compara, às vezes você vai pensar: nossa, parece que piorou as coisas, parece que não está valendo. Isso é ingratidão, irmãos. Ingratidão. Por que ingratidão? Porque Deus já fez tanta coisa por você. Ele já abriu o mar para você passar. Você passou no mar. Já tirou você, primeiro, né, antes do mar, vinha lá, tirou da escravidão. Estava cerrado, oprimido, chorando. E a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o clamor do povo. Se ouviu o clamor, é porque alguém estava sofrendo naquele lugar. E Deus liberta. Então não está igual estava. Está melhor, está livre. Então toda vez que você olhar para o hoje e começar a reclamar, Deus não olha para você com ar de felicidade. Deus olha para você com ar de pesar. Ele olha para você com ar de ira. É o que a Bíblia vai mostrar. Porque a gente, quando é ingrato, a gente se torna um rebelde. A ingratidão leva à rebeldia. Então nós estamos entendendo isso pela palavra de Deus. Porque ela sempre nos leva a falar: eu tenho, mas eu queria ter mais.
Eu tenho, mas o que tenho não é suficiente. E quem disse que Deus vai te dar o suficiente? Quem disse que Deus vai te dar o que você quer? Deus vai dar o que você precisa. E se sobrar, foi falado ontem no congresso, e aí ele sempre fala, quando sobra é para ser semente, não é para ser fruto. Você tem que fazer a desconexão. Não, isso aqui não é meu, isso aqui é para alguém, porque sobrou. Então precisamos entender isso. Amém, irmãos? Avançando mais um pouco. Então a primeira queixa aqui era essa. Números 11 é a primeira queixa. Agora em Números 12, olha para você ver. Arão e Miriam, que era a família, observaram a rebelião. Agora há pouco. Acabaram de passar dessa rebelião que aconteceu ali agora, devido à falta do que comer, né? E agora Arão e Miriam se acham no direito de também contestar. Peraí, será que eles não estão certos? Todo mundo reclamando contra Moisés. E Moisés era o irmão mais novo deles. Arão era mais velho. Miriam era mais velha do que Arão. Miriam era mais velha. A gente lembra dessa história. Moisés era pequenininho, estava ali no cestinho e Miriam estava atrás. Já era uma adolescente. Então, o que Miriam era? Profetiza. Alguém com autoridade, com influência. E por ser família ainda, né, tá sempre perto, os atos dela pesavam ainda mais. E quem que Arão era? Sumo sacerdote. Primeiro sumo sacerdote. Lembra que a vara que florescer seria aquele do sacerdote? Floresceu a vara de Arão. E irmão de Moisés, né? Aqueles que eram para estar lá erguendo a mão dele, lembra? Eram eles que estavam lá na frente? Não, era Ur e Arão. Miriam não. Ur e Arão. Por quê, irmãos? Porque lá atrás Miriam quebra o princípio de autoridade. Quando você quebra, você cai em descrédito. Você quebrou um princípio de autoridade, você está dizendo para o próprio Deus: eu não respeito a tua voz de comando, eu não respeito as diretrizes que o Senhor dá. E se você não aceita, ele te descredibiliza. Tanto que ele vai falar, quando Miriam e Arão pecam, ele fala: se houver profeta, se houver, Miriam era profetisa, se houver, eu vou falar por figura, por sonho, por visão, se houver. Uma condicional dele, né? Se houver uma possibilidade. Mas com o meu servo Moisés não é assim. Face a face, boca a boca, eu falo com ele, não por figura. Você está entendendo? O nível de intimidade é diferente. Não tem como eu pesar o nível de intimidade da irmã Inês com o meu. Não tem como pesar o nível de intimidade da Frozinha com a Jéssica. Não tem como pesar o meu nível de intimidade com a filha, com o pastor Sam. Não tem. Aí você vê o erro que nós caímos muitas das vezes de querer julgar a ação de alguém dentro da casa de Deus, dizendo: tem coisa errada. Você é Deus? Você sabe a intimidade que essa pessoa tem com Deus? Você sabe quantas horas essa pessoa ora? Porque ninguém levanta, irmãos, para fazer algo na casa de Deus. Ninguém levanta por vontade própria para fazer algo aqui dentro. Ninguém levanta. E se levanta, está errado. Se levanta por vontade própria, vai cair. Porque aquele que Deus chama, levanta empurrado. Ele levanta com dificuldade. Ele não levanta assim, com facilidade. Não. Ele contesta. Ele fala: manda outro, Senhor. E a gente vê que na Bíblia foi assim: Gideão, eu sou o menor, usa outro. Vai lá, deixa eu aqui nesse moinho aqui. E assim foi falando. Vai lá, Isaías, ai de mim que vou perecendo. Jeremias, eu sou uma criança, manda outro. Moisés, eu não sei falar. Moisés, eu não sei falar. E Arão e Miriam, Deus não falou também por nós? Olha a diferença.
Enquanto Moisés, o mais novo, fala: eu não sei falar, envia outro. E ele fala ainda: envia Arão, porque ele fala: envia aquele que o Senhor já ia enviar, que no caso seria Arão. Ele fala: envia ele. Moisés, eu não chamo quem sabe falar ou quem tem eloquência. Moisés, eu chamo pela intimidade, pelo coração, pela sinceridade. E se eu estou te chamando é porque eu conheço a sinceridade que há no seu coração. Tá bom, eu vou enviar Arão, mas Arão será, olha que isso aqui, irmãos, é uma coisa inédita na Bíblia. Porque Deus ele vai falar assim: Arão será o teu profeta e você será Deus sobre Arão. Você tem noção do que é isso? Deus falou: a autoridade vai ser você. Eu vou falar para você e você vai falar para Arão. Deus respeita a autoridade, irmãos, que Ele mesmo estabeleceu. Não cai nessa história não: Deus vai usar uma outra voz. Não. Se Deus te colocou em um lugar que tem uma voz de comando, Ele vai usar essa voz. E se essa voz partir de outro lugar, que não foi da voz que Ele deliberou, está errado. Está errado, é cilada. Não vai. É cilada. Então nós precisamos entender, irmãos, nada é feito, nenhuma instituição na igreja é feita sem a permissão de Deus. Tudo é oração. Vamos levantar uma regente, oração. E Deus confirma. Senão Deus nem deixa. Vamos levantar ali um diácono, um cooperador. É a oração. E é Deus quem vai levantar. Se Deus falar não, irmão, não tem quem faça subir, não vai levantar. Mas a gente fala: mas e o homem? Se o homem errar e levantar? Fica despreocupado. Só continue e fala: isso não altera nada em vocês, não altera nada na igreja. Sabe por que não altera? Porque a intimidade é particular de cada um, o culto é particular de cada um, e Deus está atento à sinceridade de cada um. E a gente lembra que lá para onde Elcana ia oferecer sacrifício, quem que estava lá? Ofni e Finéias, o sacerdote que estava mais cego do que tudo. Ele ia oferecer sacrifício lá, no lugar que estava já, onde operava a desobediência, a promiscuidade, a perversão, porque a Bíblia vai dizer que as mulheres chegavam, Ofni e Finéias trazia para dentro e as estupravam. Era feio o que acontecia lá. Mas Elcana vai lá oferecer sacrifício. Ele vai lá todo dia. Ana vai lá orar. E Deus honrou ela. Por quê? Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Esquece essa, irmão. Não, o pastor está sem visão. Faz a sua parte. Que assim Deus ele vai abençoar. Então a primeira queixa é essa. Aí Miriam olha, Arão olha e começa a se aproveitar, porque na verdade isso já estava no coração deles. Eles já começaram a perceber a liderança de Moisés. Irmãos, um cara que está liderando mais de sei lá quantos milhões de pessoas, e fugiu o número agora, mas eram milhões de pessoas, e era mais novo do que eles. No começo até acreditava, né? Você viu Miriam correndo atrás lá? Não, vamos lá que a promessa tem que chegar aonde tem que chegar. Não, ela não pode morrer essa promessa. Ela foi atrás, foi crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Só que o diabo no meio do caminho vai contaminando o coração. E a inveja que é do ser humano começa a tomar. Fala: mas peraí, era menor do que eu, mais novo do que eu, mas agora vai liderar sobre mim. E o povo começou a reclamar, e ele começa, a inveja que já estava dentro, começa, sabe, o oportunismo, colocar para fora. Não tinha nada errado antes, mas agora tem. Por quê? A oportunidade. Tem pessoas também com o mesmo pensamento, e sempre vai ter pessoas com o mesmo pensamento. É aí que nós falamos, né? Aquela frase que a nossa mãe sempre disse: você não é todo mundo. E a gente tem que entender isso. Nós não somos todo mundo. Mesmo que todo mundo
tu decida fazer o errado, nós, se tiver um aqui, eu vou fazer diferente. Deus vai atuar nesse lugar. Porque ele vai atuar devido à sinceridade do coração. Então Miriam agora e Arão olha para aquilo, a segunda queixa aqui no capítulo 3. Viram o juízo de fogo. Juízo de fogo, irmãos. Porque o fogo de Deus começou a queimar. Desceu o fogo de Deus, começou a queimar aqueles que estavam murmurando. Começaram a cair mortos no deserto. E Deus clama. Olha para você ver. Contestaram contra a autoridade de quem, irmãos? Moisés. E Moisés clama a Deus para que o fogo cesse. Porque a autoridade que é colocada por Deus, aquele que é chamado por Deus, ele ama até aqueles que o odeiam. Ele ama até aqueles que querem puxar o tapete e querem que ele caia logo. Ele ama. Então ele ora e pede: Senhor, cessa, faz cessar o fogo. E o fogo cessou. Mas aí o mais sério é que Miriam e Arão viram o fogo. Eles viram o que aconteceu ali. E agora chega no capítulo 12. Porque ele casou com uma mulher cuxita, midianita. E quem disse que tinha problema? Não tinha problema, irmãos. Tinha problema casar com mulher cananeia. Cuxita. Não tinha. Mas porque era diferente. Só porque era diferente. Porque assim, qualquer coisa diferente já é um motivo para alguém, né, que já está com a intenção de se rebelar. Qualquer coisa, uma coisa pequena. Já quer se rebelar, mas é uma coisinha diferente. Ah lá, já está mudando. Mas nem toda mudança é para pior. Nós mudamos para estar aqui. Quem nós éramos antes, tenho certeza que você não queria, né, que estivesse sentado nessa cadeira hoje. Vai para lá, coisa ruim, né? Quem era antes. Então nós temos que glorificar a Deus, irmãos, e adorar Ele por onde Ele nos colocou, a posição que Ele nos colocou, e ser grato por isso, para não acontecer o que aconteceu aqui. E aqui nós estamos falando de um montinho em família, porque não é, a gente vê, a rebelião aqui fora, no arraial, é uma coisa, mas toda rebelião no arraial começa dentro de casa. Arão e Miriam já tinham esse desejo, já tinham esse negócio, já estava ali dentro deles. Só que a oportunidade de colocar para fora foi agora, porque todo mundo está falando, então vamos começar a falar também, vamos embora. A oportunidade, estamos falando que estava errado? E estava mesmo. Ah lá, Moisés é mais novo, não era para ele estar lá. Oportunista. O que Moisés era? Pacificador. Ele chegava: vamos cessar a guerra. Aqui, camarada, todo mundo quer brigar. Aí chega todo mundo, né? Todo mundo quer o microfone para brigar nessa hora. Só que aí Moisés chega: vamos compaziguar. E ele chega, a Bíblia vai dizer que o homem mais manso da terra era Moisés naquele tempo. A Bíblia vai dizer isso, irmãos. E aqui a gente vê isso. Mas o Senhor ouviu. Aqui está o perigo. É aqui que mora o perigo. Louvado seja Deus. Esse silêncio é gostoso também, tá, irmão? É maravilhoso esse silêncio também. Deus atua no silêncio. Louvado seja Deus. Antigamente a gente achava que o silêncio era porque se perdeu, né? Ou porque Deus não está atuando. Mas hoje não, hoje a gente já compreende que o silêncio é quando Deus está trazendo na brisa suave a tua palavra. E aqui nós entendemos Miriam e Arão falam contra Moisés, mas Moisés era um homem manso, e a Bíblia diz que ele foi embora, ele ignorou, mas o Senhor ouviu. E esse negócio não vai ficar barato se Deus ouviu. Não fica barato.
Deus ouviu, irmão, não fica barato. Tem pena. Vai ter consequência. E é por isso que a Bíblia vai dizer que agora Deus fala a Arão e fala a Miriam. Vamos abrir lá em Números 12, só para você ver uma coisa, um detalhe que é importante destacar. Louvado seja Deus. Números 12, 3, 4. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pôs-se à entrada da tenda e chamou a Arão e a Miriam. Quando ambos se apresentaram, louvado seja Deus, ele disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Percebe? Deus está falando de algo íntimo agora. Ele fala: Moisés, que é fiel. Vocês estão falando que ele está totalmente fora, mas ele é fiel na minha casa, eu sei. Eu sei de coisas que vocês não sabem. Então não fala contra o meu servo Moisés. E ele vai falar mais. Como vocês não temeram falar contra ele? E ele vai dizer: face a face falo com ele, às claras, e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor. Porque, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? Por que não temeste? Louvado seja Deus. A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Irmão, você tem ideia do que é isso? Deus dá as costas. Nesse momento Deus vai dar as costas. Deus se irou e deu as costas para Arão e Miriam. A expressão é essa: virou as costas e foi embora. Toda vez que nós fazemos isso, nós criamos um montinho, nós levantamos, semeamos uma contenda. Deus, ele dá as costas, ele vira as costas. Aí não adianta falar: mas por que fechou? Mas por que estava tudo aberto, escancarado, e de repente, por que? Eu sou fiel. Mas por que adoeceu? Mas por que, né? Aí Deus fala: por que não temeste falar contra o meu servo Moisés? Irmãos, eu não posso falar contra a Jéssica, eu não posso falar contra a Inês, eu não posso falar contra a Fia, eu não posso falar contra ninguém, porque toda queixa Deus está ouvindo. Aqui não se trata agora tirando agora dessa questão de autoridade, que é sério, mas eu não posso falar porque é uma questão de intimidade que você tem com Deus e que talvez eu não tenha. E Deus vai pesar isso. Espera aí, olha a intimidade de Moisés, e olha de vocês. Olha a intimidade de Moisés, e olha de vocês. Olha o que ele pede, olha o que vocês pedem. Lembra de Arão? Arão era levado. Arão, sumo sacerdote, mas era um tanto que imaturo. Por que eu vou dizer isso? Faz um bezerro de ouro. E ele fala: traga o ouro. Derrete o ouro e faz. Arão é alguém que cede à pressão. Arão cedia a pressão. Se pressionava ele ia fazer. Diferente de Moisés. Moisés, quando o povo pressionava, ele olhava para cima e clamava ao Senhor. Lembra de Deus falando: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Glória a Deus. Mas Moisés clamava. E essa deve ser a nossa atitude. Se o povo te aperta, olha para Deus e clama a Ele, e Ele vai te dar
dar a resposta. Toda vez que Moisés clamava, Deus dava direção. Moisés, passa adiante, bate na rocha, e Deus vai te dar a água que você precisa. O problema é que nós ouvimos a queixa e ficamos ali, devolvendo a... E não precisa nada disso, irmãos. Tanto que a gente sabe ainda que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A pessoa que está falando está sendo usada pelo Satanás. Daqui a pouquinho ele vai sair, e o que vai ficar é a amargura das palavras que você falou. Então faça como Moisés. Ouviu? Sai. Abra mão da tua razão e mantenha a paz. A Bíblia vai dizer o quê? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É seguir a paz. Isso é mesmo diante da possibilidade de você extravasar e soltar toda a amargura que tem dentro de você. Você vai seguir a paz. Você não vai dar oportunidade para a amargura. Vai vir a oportunidade e você vai deletar e vai embora. Só isso. Está perturbando? Bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Face, tira tudo isso. Só isso. Mas não fala contra a pessoa, porque lá na frente você vai se arrepender. Você vai ter que pedir perdão, porque no céu a gente vai ter que chegar de mão dada, não adianta. E é com gente que você não gosta mesmo. A gente vê que João e Pedro viviam ali, um batendo no outro. João e Pedro. Eu falo de um episódio, quando o Senhor Jesus fala para Pedro sobre a morte dele. Aí ele vai e fala: e esse aí que ia à frente com ele? E esse aí que vai com o Senhor? Ele falou: o que te importa? Ele falou: que ele viva até ver a minha vida. Você percebe? Porque a intimidade de João era diferente da intimidade de Pedro. Então a gente percebe um tom de ira em Cristo. O que te importa? Sobre ele, meu filho. Mas Deus acabou de falar o que? Apacenta meus cordeiros. Deus acabou de colocar ele como pastor. Você é pastor agora deles, mas não te dá autoridade de dimensionar a intimidade que eles têm comigo. Não te dá autoridade. Mas o Senhor colocou como pastor, mas não te dá autoridade de dimensionar a intimidade. Isso é só eu que sei. Então, João, o que te importa? Entenda, toda vez que você falar de alguém ou pensar mal de alguém, Deus está falando para você: o que te importa? O que te importa? O que te importa é a tua vida. A dos outros, apenas ore para que Deus venha nos ajudar. Era o que Arão e Miriam deviam fazer. Mas não. Me importa muito, porque Deus também falou através de nós. Eu sou a mais velha. Era para mim estar à frente, não ele. Essa era a queixa. E a Bíblia vai dizer: o resultado vem. E o resultado veio. Arão ficou intacto. Por quê? Olha aqui o versículo 9. Quando a nuvem, 10. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ah, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado que loucamente cometemos. Não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Percebeu uma coisa? Arão não pegou a lepra. Arão não aconteceu nada com ele aparentemente, né? Mas com Miriam ficou leprosa. Por quê? Miriam era mais velha. Possivelmente Arão foi levado mais uma vez por Miriam. Possivelmente Miriam levou Arão. E eu disse: Arão é levado.
A pressão vem, ele cede. E agora vem Miriam e começa de novo. Fala, será que eles não estavam com razão lá atrás? Que eles falaram? Moisés está fazendo umas coisas meio erradas. Você não acha que Moisés está... Essa coisa de sempre esperar o perigo para depois fazer algo, né? Sempre age em cima da hora, Moisés. Você acha que está certo? A queixa, imagino eu, tá, irmãos? Não a Bíblia. Vai falando com Moisés, com Arão. E Arão fala, não é que é verdade? E começaram a falar contra. Olha lá a mulher que ele tomou. Mulher cochita. Louvado seja Deus. E a consequência, irmãos, foi para quem? Moisés continuou intacto. Mas Miriam leprosa e Arão, quem cuidava dos leprosos? Quem cuidava? Quem dava assistência? A gente estudou isso, assistência social, que os sacerdotes davam. Quem cuidava era o sacerdote. Só que Arão, Deus tirou a autoridade dele. Naquele momento, ele não pôde cuidar da sua irmã Miriam. Quem teve que cuidar? Moisés. É por isso que eu falo, não apedreje ninguém, porque essa história se repete todos os dias. Pessoas que machucaram outras, falaram que não devia, e depois estava lá numa necessidade. Quem teve que ir lá orar? Quem teve que ir lá ajudar? A pessoa para quem você lançou as pedras. Essa história se repete. A história de um irmão que era o diácono de uma igreja e aceitou Jesus naquela noite, um homem de cadeira de roda. Um homem de cadeira de roda. E o pastor daquela igreja decidiu colocar um obreiro para levar esse homem que estava na cadeira de roda para fazer a terapia dele, que era uma cidade longa, uma vez por semana, e falou: e esse obreiro vai ser o diácono fulano e tal. E o obreiro falou: tá bom. Ele não tinha visto quem era o homem, mas quando ele olhou para o homem, ele reconheceu no homem o homem que abusou dele quando era mais novo, o homem que gerou trauma nele quando era mais novo. Ele reconhece. Depois ele fala para esse pastor, muitas vezes quando ele estava com o carro dirigindo, ele pensou em pegar o carro e lançar o carro no meio de uma carreta. Ele começou com ódio, mas entenda uma coisa: se há um ódio, se há alguma coisa, alguma desconexão entre você e alguém, você não tem que sair da igreja. É aí que você tem que ficar, é perto dessa pessoa que você tem que ficar, porque é aí que Deus quer te curar. Lembra que eu falei de João e Pedro? Brigaram. E o que aconteceu? Lá em João, lá em Atos 4, onde Deus colocou eles? Na prisão juntinho. Porque se tem alguma coisa para você resolver com alguém, Deus quer junto mesmo. Deus quer junto. Vai soltar faísca no começo, vai, mas o maior interesse de Deus é você se curar. Deus se interessa muito mais em você se curar do que você ficar pregando por aí e maltratando quem você não deveria. Ele prefere você curar. Então, se ele colocou, você perde alguém. Ah, pelo amor de Deus, fulano de tal aqui. Ah, não, para mim é demais, eu vou sair da igreja. Para de ser menino, irmãos. Tem gente que é tão menino que quando o filho pródigo vem, ele fala do passado da pessoa, julga o presente pelo passado. E tem uma coisa que mais eu imagino que angustia Deus, eu estou falando de Deus, que angustia Deus, Deus se ira, é você julgar alguém, os feitos de alguém na cara de Deus, pelo passado da pessoa. Porque todos nós tivemos um passado podre que não dá para colocar no telão aqui na frente, que envergonha. Todos nós tivemos
tem ninguém aqui que não poderia. Aí você pode falar, não fiz nada errado, não. Mas se colocasse pensamentos, já teve. E pensamento é tão pecado quanto a ação. Isso é Deus que vai falar, a palavra dele, Cristo vai falar isso. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Não seja um Satanás, não seja um diabo na igreja. Diabo significa acusador. Se você assume esse papel, olhando para o passado, começa a julgar ações de pessoas dentro da igreja, por causa do passado dela, ou por causa do passado dele, você está totalmente errado. Você está precisando orar mais. E todo mundo que ora, não ora, Deus não vai observar isso. Gente que não ora tem mais argumento. Gente que não ora tem mais crítica. Gente que não ora fala mais. Isso é gente que não ora. Porque gente que ora fala menos. E quando fala, o pouco que fala pode dar crédito, que é certeza. Vem do céu o negócio. Então, em nome de Jesus, aceite essa repreensão nesta manhã, advinda da palavra de Deus. Não fale de alguém, não julgue a pessoa pelo passado dela. Olhe para o teu passado. Olhe para o teu passado, porque só o fato de você estar olhando para o passado de alguém significa que o teu ainda está grudado no teu corpo ainda. Significa que o teu passado ainda está grudado em você, não saiu. O corpo morto está aí, está fedendo, cheirando mal. Larga esse negócio. Na igreja não tem melhor, não tem maior, irmão, não tem. E eu falo para os irmãos, se eu tiver que contar com um só, se eu tiver que tirar a oferta, pregar e fazer tudo ao mesmo tempo, eu faço. Mas o mais importante para mim é almas salvas, é almas curadas. Eu falo com toda a sinceridade do meu coração, irmãos. Mas uma coisa é como uma lança no peito do pastor. E eu falo isso porque quem me chamada já começa a entender já desde novo. A chamada já vem antes. Vem antes. Quando alguém é embaixo, quando a gente sabe que alguém está batendo em alguém que está embaixo, quando a gente sabe que tem alguém com uma argumentação que está querendo ferir alguém daqui de baixo, essa lança não acerta só a pessoa, acerta em mim. Eu sinto, eu sofro, e depois eu tenho que orar para Deus tirar isso. E você não sabe o que aconteceu com Moisés depois disso aqui? A rebelião do povo, tudo isso. O que Moisés faz? Olha o que a rebelião vai causar. Moisés chega no monte e fala: Senhor, já basta, me mata, tira a minha vida. Aí ele faz lembrar um texto que Jesus disse: ai daqueles que fizer um desses meus pequeninos tropeçar. E agora o povo está fazendo quase Moisés parar. É o povo que está fazendo Moisés quase parar. É o povo que está impelindo Moisés. Estão apertando ele. Não é aflição, irmãos. Aflição do mundo que vem, aflição espiritual, retaliação, isso aí é normal, tem que vir. Mas gente murmuradora, questionadora, gente que não sabe aceitar a autoridade, não sabe obedecer a palavra de Deus, e fica só reclamando, murmurando e levando outros também, não dá, irmãos. É coisa de menino, é coisa de criança. E nós passamos da fase do leitinho, está na hora de começar a comer mocotó, começar a comer costela, comida mais pesada, né? Feijoada, está na hora de crescer. Eu pergunto dessa manhã, irmãos: quem aqui tem menos de 10 anos de crente? Menos de 10 anos? Não tem.
Levantou a mão. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então olha para você ver. A maioria tem mais. Então nós precisamos entender. Tem coisas que não era para estar hoje. Se dá, é porque no processo a gente ouviu quem não deveria ouvir, não demos atenção ao que deveria ter dado atenção, e é por isso que estamos praticando hoje o que é errado. Estamos ouvindo quem não deveria ouvir, estamos se alimentando onde não deveria se alimentar, então agora estamos aqui totalmente errados. Precisamos melhorar, para a gente poder passar, avançar para essa comida mais forte, porque a comida mais forte que vai nos levar ao céu, irmão. Essa comida mais forte. Pensa você que com leitinho você consegue atravessar a prova, não, irmão. Com leitinho só você não consegue. Não consegue. Essa ideia de leitinho. Não, leitinho é só para o começo. Deus ele não vai dar uma aprovação pesada para quem está tomando leitinho. Mas a aprovação vai vir. E se você estiver no leitinho na hora da aprovação, muitos já estiveram no leitinho. Cadê? Não estão aqui hoje. Porque estava no leitinho. E eu falo uma coisa: como que nós vamos escutar alguém que está no leite? Tem muitos pregadores no leite aí pregando, pessoas sem estrutura, tentando passar estrutura para quem tem, gente mais fraca tentando passar força, gente sem profundidade nenhuma querendo passar profundidade, está no raso, está na areia, não sabe o que é. É o que está acontecendo em nossos dias. Por isso que eu prefiro ouvir uma verdade simples aqui em cima de um de vocês do que chamar alguém lá fora. Tem homens de Deus lá fora? Tem, mas na hipótese de chamar alguém errado, irmãos, a gente prefere tomar cuidado, chamar um por mês, ou não chamar ninguém, chamar só colocar vocês para fazer a obra, porque Deus ele vai trabalhando. Amém? Louvado seja Deus. Tenho 15 minutos. Moisés. O motivo da rebelião de Miriam e Arão era a inveja, tá? Como eu já disse para os irmãos, então vou avançar. O motim familiar promove dissabores e ofensas. É onde eu acabei de comentar. Os irmãos percebem que eu comentei a lição inteira sem ler, né? Porque aqui vai falar que os dissabores e ofensas que gerou foi Moisés ter chegado no monte e falar: Deus me mata, tira a minha vida. E Deus vai e separa, né? Quem que deu a ideia? Jetro, genro de sogro de Moisés, vai falar para ele: separa 70 homens, para que eles possam, né, cuidar das causas menores e você cuida das maiores, porque senão você não vai aguentar. Jetro percebeu, alguém de fora percebeu, alguém que não entendia nada, percebeu que dentro ali o negócio estava feio. Ele percebeu que o negócio estava feio. E ele fala: separa a pessoa, senão você não vai aguentar, Moisés. E Moisés queria, só que como Deus tem que aprovar, Moisés não fala nada, só coloca na lista, mas não fala nada. Até que ele chega, passa, e Deus fala: Moisés, separa 70, que eu vou encher eles do Espírito Santo para te ajudar nessa obra. Quando Moisés fala basta, Deus vai lá e enche com o Espírito Santo 70 homens para ajudar ele. Louvado seja Deus. Então a gente vê, às vezes não é diferente. Tem pessoas lá fora que quando vem falar para você, fala assim: para que eu vou para a igreja? Para sofrer? Para que eu vou para a igreja? Para ser acusado? Para que eu vou para a igreja? Para ser maltratado? Para ser tido por menor? Ser tido por sujo? Tem gente que pensa assim. É igual o Jeff vai vir fora. Ele não entendia nada de igreja, não entendia nada de pastoreio, de liderança. Mas ele vai olhar e vai falar: o negócio está feio, Moisés. Se você não separar 70, você não vai aguentar. E é o de fora que está falando. Da mesma forma, tem pessoa lá fora que olha e fala: não vou entrar, porque o negócio está feio lá dentro. Não vou entrar.
Enquanto a gente não se corrigir aqui dentro, a igreja, eu tenho que falar da nossa, não posso falar do vizinho, mas enquanto a nossa igreja não se corrigir aqui dentro, Deus não vai abrir, Deus não vai chamar, Deus não vai mandar. Ele vai mandar a pessoa enferma para enfermo curar? Não vai. Ele vai mandar a pessoa enferma para curado poder curar. Ele vai mandar a palavra para quê? Todo mundo paralítico espiritualmente, todo mundo enfermo, com a mão mirrada espiritualmente, vai curar o quê? Não vou mandar. E Deus serra mesmo. Aí você fala, mas por que a igreja está vazia, tanto tempo vazia? Porque Deus não confia em nós ainda. E não é culpa de Deus. Deus até quer, mas falta a entrega a nós. Falta a gente perceber e deixar nossa imaturidade para trás, para Deus poder enviar. Eu sei que a palavra é dura, irmão, é difícil de engolir, mas é o que temos para hoje. Louvado seja Deus. Acabou que deu uma lição, né? Uma pregação. Glória a Deus. Mas tocamos em todos os pontos aqui. Moisés, um homem manso e humilde, o mais manso que havia na terra. Falei sobre isso. O fardo de uma liderança, quando ele pede a morte, e a punição de Arão, de Miriam e Arão, também comentei. Então, comentei a lição inteira, só que nem li. Tá? Aqui diante de vocês, não ali em casa. Então, irmãos, fique com essa palavra em seu coração. Eu sei que Deus falou coisas aqui que é você e Deus. Eu sei. Estou gravando aqui para minha esposa, né, poder assistir. E depois é até bom que eu assisto também e eu vou ver tudo que foi falado. Porque é bom gravar essas coisas. Sabia? O que Deus falou naquela manhã? Que aí vai ter um dia que vai ter um pregador aqui que eu sei que vai falar a mesma coisa. Tá? Porque eu sei que direto acontece. A gente fala uma coisa, depois Deus vai lá e fala outra. Deus fala a mesma coisa, confirma através de outra pessoa que não está no nosso meio. É só Deus falando, né? Eu que estou nessa palavra, eu que estou nesse negócio. Louvado seja Deus. A gente pensa que a gente precisa de outra coisa, né? A gente pensa que para mim é só elogios que o Senhor vai dar, elogios, né? Eu sou uma Filadélfia de Jesus, né? Eis que eu te amo. Todo mundo pensa isso, né? Ninguém pensa que é Laodicéia, ninguém pensa que é Sardes, ninguém pensa que é Pérgamo, nome que está vivo está morto. Ninguém pensa. Ninguém pensa. Quando é falado na igreja aqui, havia 2 cegos. Ninguém pensa que é o cego. Todo mundo pensa que é o Jesus ou o discípulo. Mas às vezes nós somos cegos. Às vezes nós somos um paralítico. Às vezes nós somos um morto. Às vezes nós somos aquele que dorme na janela, que cai, que morre. Às vezes nós somos a prostituta que corrompe. Lembra? Jezabel que corrompe. É duro, irmãos, mas é verdade. Então eu peço aos irmãos, fiquem com essa palavra. Entenda, o montinho ele começa dentro de casa. Se você para na mesa diante dos seus filhos e começa a falar mal do pastor, mal de lideranças aqui, se você fala mal de coordenação, de regente, começa a meter o pau. Chega lá na frente, seu filho não quiser mais vir para a igreja, o que acontece? Seu filho vai crescendo. Ele vai falar, eu vou querer estar num lugar onde meu pai mesmo fala na mesa que é ruim, que o pastor não tem visão. O que eu vou fazer na igreja? Quem que está fazendo isso? É dentro de casa. Entenda, gente. Se tem na tua casa alguém que é ímpio, aqui dentro, os problemas aqui dentro você fecha o bico. Aconteceu algum problema dentro da igreja, é para ficar aqui dentro, é para crente, é para quem entende da verdade. Se não é, irmãos, crente, fecha a boca, não fala nada. Você quer ganhar ou quer perder?
Que aí você pega as coisas que acontecem aqui dentro, tudo de ruim. Pega os testemunhos de bênção, irmão, e leva para fora. Toda igreja tem problema, toda. Na Bíblia tinha problema nas igrejas. Imagina, nas igrejas do século XXI. Tem problema. Mas se você pegar os problemas e levar para casa, problema que você fica sabendo por outros, e vai, fulano tal, pecou, e estava pregando, você vai levar essas coisas para casa. Em vez de você ganhar, você perde aquele que está lá. Você está enrijecendo, você está endurecendo o coração. Glória a Deus. Não sou professor de português também, né? Mas você está endurecendo mais ainda o coração daquela pessoa que já está com o coração duro. Você vai endurecendo mais ainda. Então, conta os testemunhos, fala do que Deus tem feito, das palavras que Deus tem dado, como Deus tem revelado a nós nesse lugar. Fala isso, que aí você vai ganhar. Amém? Tem coisa que Deus tem que separar os discípulos, né? Vem cá, só os 3 que estão preparados para receber. Ele tem que separar. Tem coisas que ele separa, né? 120, 70, 3. E tem coisas que ele separa. É só para onde? Vem cá, João. Aquele que põe a mão no prato comigo, esse vai me negar. Esse vai me trair. Então, irmãos, não leve para casa o que não é para levar. Leva apenas aquilo que é para levar, aquilo que é edificante, aquilo que pode trazer essa pessoa e convencer ela e trazer ela para a casa de Deus. Amém, irmãos? Quantos receberam a palavra de Deus nessa manhã? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar para a gente finalizar, irmãos?